E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, você sabe o que é um trauma por lesões térmicas? Vamos aprender agora? Então, o que são lesões térmicas? Nada mais é do que queimaduras. São o quê? Queimaduras que ocorrem devido a um calor, né, uma reação com produção de calor, de energia, que vão gerar uma lesão, ou seja, lesão em tecidos da pele, em diferentes tecidos, e por conseguinte vai ocorrer uma morte celular, tá bom? E aí, essas lesões térmicas, elas são classificadas de algumas maneiras, então ela tem uma diversidade de classificações, tá? Elas são classificadas de acordo com o agente causador, de acordo com o grau da lesão, de acordo com a extensão, de acordo com a localização e ainda de acordo com a evolução, tá bom? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai ver as classificações de acordo com o agente causador e de acordo com o grau, beleza? Então, essa de hoje é de acordo com o agente e com o grau. Então, de acordo com o agente, ele pode ser classificado como físico, químico ou biológico, e de acordo com o grau da queimadura, da lesão térmica, ela pode ser classificada em primeiro, segundo, terceiro, e alguns autores trazem também o quarto grau, tá? Então, de acordo com os agentes, como elas são classificadas? Então, pode ser físico, químico ou biológico. Lembra que eu falei? Então, os agentes físicos, eles são o quê? Temperatura, por exemplo, água quente, eletricidade, por exemplo, um choque elétrico que causa de fato a queimadura, e radiação, por exemplo, a luz solar. Os químicos, então os agentes químicos, eles podem ser causadores de queimaduras através de produtos químicos, por exemplo, a gasolina, tá? E os agentes biológicos podem ser por animais ou vegetais. Animais, por exemplo, a água viva, e vegetais, por exemplo, a urtica, tá bom? Então, geram lesões térmicas. De acordo com os graus, como são classificadas as queimaduras ou lesões térmicas. Ela é classificada em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau para alguns autores, tá? Então, vamos lá. Primeiro grau, ela é o quê? Uma queimadura superficial, que vai atingir a primeira camada da pele, que é a epiderme, e os principais sinais e sintomas são vermelhidão, ou seja, hiperemia local, tá? Edema e dor local. Então, um exemplo de queimadura de primeiro grau, por exemplo, são as queimaduras solares, como vocês podem ver aí na imagem. As queimaduras que são classificadas em segundo grau são queimaduras que vão atingir a epiderme e a derme, ou seja, camadas mais profundas da pele. E ela pode ser superficial ou pode ser mais profunda, e ela tem características principais, são a dor intensa e a formação de flictenas, que nada mais são do que bolhas. Tá vendo aqui na imagem? Vocês podem perceber nessa imagem. Então, a formação de bolhas é classificada a queimadura como segundo grau. Bolhas flictenas, tá? Que são lesões com presença de líquido de menor, geralmente, aproximadamente de 1 centímetro, tá? E aí, as queimaduras de terceiro grau, como elas são, quais as características dela? Elas geralmente têm uma espessura total, né? E elas podem formar uma placa esbranquiçada ou uma placa negra, tá? Elas geralmente são indolor e elas necessitam de um processo de enxertia de tecidos para cicatrizarem, ok? Lembrando, gente, que uma mesma queimadura, ela pode ser classificada em vários graus, de acordo com a extensão do tecido e com as classificações mesmo. Então, uma mesma queimadura, ela pode ser classificada de diferentes maneiras, tá? E o quarto grau, que alguns autores trazem, é quando atinge pele, músculos e ossos, tá bom? E elas são queimaduras extremamente graves, porque geram complicações extremamente graves, tá? E aí eu trouxe uma questão de concurso aqui pra gente praticar, vamos lá? Então, qual a principal característica da queimadura de segundo grau? É o fato do local atingido, né, apresentar. Então, ele pergunta aqui, a principal
a apresentação de uma queimadura de segundo grau seria o quê? Alternativa A, flictenas. Alternativa B, ardor. Alternativa C, hiperemia. E alternativa D, regeneração rápida, tá? Então vamos lá. A gente já viu que essa questão é super simples, mas é questão de concurso, tá? Então a gente já viu que as principais características da queimadura de segundo grau é o que? A formação de pequenas bolhas chamadas flictenas. Então a resposta é a alternativa A. O ardor e a hiperemia e a regeneração rápida são características de queimadura de primeiro grau. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula e tchau, tchau!